Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para você sobre o que eu enfrentei, no exame da Amazon, o exame de Certified Solutions Architect, o arquiteto de soluções aí, a prova de certificação para o arquiteto de soluções da AWS ou da Amazon. A Amazon ela troca o conteúdo das provas com frequência, tá bom? Ela não vai trocar 100%, mas ela vai trocar partes porque os serviços estão sempre evoluindo. O nível de mudanças que a Amazon faz, de melhorias que ela faz nos serviços é impressionante. Até mesmo porque a Amazon pede que você se recertifique, que o conhecimento que você tem de 2 anos atrás pode não ser válido mais. Então tem esse adendo muito importante para você. Essa lista de coisas que eu vou falar para você é de maio de 2019. Posso te dizer que 80, 90% ainda é válido. A Amazon está inserindo novas pegadas aí na prova, tá bom? Então, eu fiz essa prova, foi a primeira prova das minhas 3 certificações que eu tirei em 45 dias. Eu fiz um outro vídeo aqui mesmo no canal, depois dá uma assistida lá de como é que eu fiz isso, tá bom? E aí eu vou começar a dar uma pincelada sobre o que esperar dessa prova da Amazon, tá bom? Se você está estudando ou se você está pensando em começar a estudar, é muito importante, tá? Primeira coisa que eu quero falar para você é a seguinte: tenha bons materiais, e siga os 5 pilares que eu gravei para vocês num outro vídeo, é muito importante, mas o que eu quero enfatizar aqui é tenha bons materiais que sejam congruentes e sejam aderentes ao que a prova está pedindo para você. Por quê? A Amazon tem muitos serviços, o conteúdo é muito vasto. Talvez você vai estudar coisas que a prova não está pedindo, Isso é muito comum, eles não têm como perguntar absolutamente tudo, e nem você tem como saber absolutamente tudo. Eu gosto muito das certificações da Amazon porque elas são realmente voltadas para o que o mercado precisa, Se você quer realmente se tornar um arquiteto de soluções, é isso que você tem que saber, nada mais, nada menos, tá bom? Mas vamos direto ao ponto aqui. Primeira coisa que foi muito perguntada sobre o S3 ou o S3, que é o storage da Amazon. Eu fiz 3 vídeos aqui no meu canal falando sobre o storage da Amazon, tá? Então depois dá uma assistida lá, que é um conteúdo bastante bacana, desde o básico até o avançado, como você pode hospedar um site estático lá. O que caiu na prova? Sobre storage, sobre storage classes, a diferença entre os storage classes. Isso é muito importante você saber a diferença entre eles, tá? A Amazon vai te perguntar isso e você tem que saber em detalhe, não tem jeito. Como você faz a replicação entre regiões, o que eles chamam de region replication, Então você precisa saber, por exemplo, você tem ali um bucket do S3 nos Estados Unidos, você quer replicar para o Brasil. Como é que você faz isso? Caiu na prova também e foi mais de uma pergunta sobre isso, tá? Dentro das classes do S3, hoje em dia, o S3 ele tem um serviço chamado Glacier, Glacier. O Glacier é o backup do S3. Então, quando você pensa nas classes do S3, você tem todas os níveis de armazenamento. E o Glacier ele é o mais profundo, o backup de longo prazo. Também eles perguntaram sobre isso, e eles perguntaram sobre uma coisa do Glacier chamado Expedite. Então você, quando armazena no Glacier, você paga uma taxa, por ele estar lá, uma taxa de recovery. Você paga para tirar o arquivo de lá. E ele tem um prazo, O Glacier tem um prazo, ele pode durar até 12 horas. E esse prazo, às vezes você não pode esperar as 12 horas, você precisa fazer esse expedite, Então eles me perguntaram sobre isso também. Passei por esse conteúdo durante os meus estudos, mas ser bem sincero, na prova eu tive dificuldades de lembrar. Sobre instâncias EC2, o EC2, eles perguntaram bastante qual é o tipo certo de instância que eu tenho que criar para diferentes casos. A reserved, scheduled, a spot. Então tem vários tipos de instância que você pode criar, não é o tamanho e sim o tipo dela, em diferentes casos. A Amazon trabalha com questões de cenário, Ela não vai perguntar o que é uma instância reserved, o que é uma instância scheduled. Ela vai falar para você, olha, a gente tem esse caso, o cliente está passando por esse problema, o que você como arquiteto indica, tá? Então tenha em mente a diferença entre reserved, schedule e spot, quando que você usa cada uma delas, qual é o cenário ideal para você usá-las, tá bom? Ainda sobre EC2, o autoscaling, Isso é uma coisa fundamental dentro da área de computação da Amazon. Então eles me perguntaram bastante sobre autoscaling, principalmente sobre
qual é o comportamento do auto-scaling, né? O que acontece quando você tem mais de duas AZs, né, ou AZs, né? Então, o que isso impacta ali no auto-scaling, né? Como você resolve uma certa situação e quais são as configurações padrão do auto-scaling, tá? Então, foca nisso, entenda o auto-scaling aí de A a Z, entenda como que ele funciona. Quando você cria o auto-scaling sem mexer nada, quais são as configurações básicas do auto-scaling, isso é muito importante. Eu juro que eu fiquei um pouco confuso em algumas questões ali, foi bastante difícil de excluir, né, quais eram as questões mais complexas, tá bom? Aqui eu acho 100% das pessoas que fazem a prova, o grande, digamos, pesadelo da prova é o VPC, né? O VPC. Porque é um conceito puramente cloud, né? Você pode fazer correlações com conhecimentos que você já tenha fora do cloud, mas o VPC, ou VPC, ele é algo fundamental para você saber. E é a parte mais embaçada das provas da Amazon, tá? Então, sobre VPC, você tem que saber. Se tem uma parte do conhecimento que você não pode negligenciar e ir para a prova sabendo mais ou menos, é a parte do VPC, tá bom? Que é o Virtual Private Cloud. Então, quando você tem uma conta na Amazon, você já tem um VPC lá dentro, tá bom? Olha, sobre VPC, eles perguntaram sobre número de subnets, né? O internal router, me perguntaram sobre private link, que são os endpoints, perguntaram sobre security groups e todo tipo de pergunta. Eu acho que se eu fosse falar para você a proporção, o VPC aí deve ter sido a maior proporção que eles me perguntaram, tá bom? Então fique esperto, saiba, você tem que saber montar uma VPC de cabeça, você tem que saber quais são os componentes da VPC, como é que isso funciona dentro da Amazon, tá bom? Sobre load balancers, também me perguntaram sobre load balancers, qual a diferença do load balancer network, application e o classic. O classic está saindo aí, né, está sendo descontinuado, mas ele ainda caiu na minha prova, tá bom? Então, quando usar o application, quando usar o network, eu posso dizer que isso não é tão difícil, mas o conceito do load balancer, você precisa ter em mente como é que ele faz o health check, quando é que ele fala que uma instância não está mais disponível, esse tipo de coisa, tá bom? Então fica bastante esperto. DNS, né? O Route 53. Então, quando a gente pensa em DNS, pelo menos, né, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, né, quando a gente aprendeu sobre DNS é aquela coisa, né, que você aponta lá no seu registro e você tem as entradas do tipo A, tipo MX, NS, CNAMES, mas o DNS, né, na prova, né, e está no conteúdo da Amazon, o DNS pode ser usado para muitas coisas, para balanceamento de carga, né? Ele pode usar de geoproximidade, então ele pode usar por velocidade, enfim, tem vários aspectos que o Route 53 tem e que são perguntados na prova. Então eles perguntaram, no meu caso, perguntaram sobre a geoproximidade. Pincelada rapidinho, o que é a geoproximidade? Vamos supor que você tem a infraestrutura nos Estados Unidos e no Brasil. Você tem instâncias nessas duas regiões. E você tem um usuário acessando ali do Chile, por exemplo, né? Então a Amazon, o DNS da Amazon sabe por geoproximidade qual que é a região que ele vai rotear esse usuário. Então era uma pergunta meio escura, assim, meio difícil de identificar que eles estavam falando sobre geoproximidade, mas isso caiu na minha prova, tá bom? Existe uma tendência da Amazon de parar de perguntar coisas do DNS porque você tem balanceamentos mais inteligentes do que no DNS, tá bom? Isso é uma coisa ainda é utilizada, mas a tendência aí pelas tecnologias novas que você tem é que isso seja menos usado, mas fique esperto, não ache que o DNS, é só DNS, quem que não sabe DNS, ou isso é muito simples, fique esperto lá dos tipos, do round robin, entenda quais são os tipos de configuração de DNS que você pode fazer na Amazon, tá bom? Sobre banco de dados, né? Aí foi bastante assim, perguntas do tipo, qual tipo de banco você usa nessa situação, tá bom? Então, tenha em mente, você não precisa saber os bancos de dados com profundidade, mas você precisa saber qual é o objetivo de cada um deles e quando usar cada um deles, tá bom? Como um bom arquiteto, você tem que
ter isso como parte do seu dia a dia, né? Se alguém te pergunta assim, você deve usar aqui um banco de dados NoSQL ou SQL? Isso você tem que saber, tá bom? Mas dentro da SQL, qual que eu uso? Eu uso Oracle, uso Aurora, uso MySQL, e o Aurora é um banco da Amazon, então saiba bem o Aurora, saiba a diferença para o MySQL, né? Sobre o Oracle, ou SQL Server, enfim, tá? Tenha isso em mente. Na parte do RDS ou do RDS, eles me perguntaram muito sobre performance, né? Então você tem uma aplicação, e essa aplicação, ela, em certa hora do dia, ela está performando muito mal. Sobre read replicas do Aurora, tá? Falaram sobre cluster, como é que você acelera, como é que você tira o peso da aplicação de cima do banco de dados. Migração, tá? Me perguntaram sobre muito migração, o que acontece se você tem um cluster e o nó principal ele cai, como é que faz isso. Sobre o Redis é um banco de dados também, que faz parte ali do chapéu, né? Do guarda-chuva da Amazon, então você também precisa saber sobre isso, tá bom? Então fique esperto que esse tipo de pergunta cai com frequência nas provas. Uma pergunta só sobre o Athena, né? O AWS, o AWS Athena. O Athena é um serviço que roda em cima de um bucket S3, que você consegue fazer queries em cima do S3, tá? Você consegue buscar, imagina que você tenha lá 1 milhão de objetos, você consegue fazer uma query e buscar esses objetos. Foi uma coisa bem pontual. Esse tipo de pergunta não é comum, mas foi do tipo, qual é o serviço que você consegue escanear, né, os buckets de maneira mais produtiva, né? Então foi o Athena, tá? O API Gateway e o Cognito. Teve bastante pergunta sobre isso, tá? Como você cria ali os stages dentro do API Gateway, como que você faz a autenticação, autorização de usuários. Lembre-se, você está fazendo uma prova da Amazon e eles sempre vão te perguntar como você faz do jeito Amazon, tá? Você pode usar o API Gateway, que é um serviço fantástico, e você pode usar o Cognito, mas você tem serviços externos hoje que você pode utilizar, mas é importante saber o que é um user pool dentro do Cognito, o que é dentro do API Gateway, como você cria ali os stages, né, como é que ele funciona, como que você faz a comunicação, quais tipos de comunicação que são permitidos dentro do API Gateway, tá bom? A gente está em janeiro de 2020, o API Gateway tem uma versão nova, tá bom? Eu duvido que a Amazon pergunte sobre a versão nova, ela vai perguntar sobre a versão que é a versão atual, tá? E questões mais genéricas, tá? Tem perguntas que falam sobre múltiplos serviços. Então você tem muitas perguntas como escalar a sua aplicação, tá? Então vai falar ali que você tem uma pergunta muito comum. Você tem um website, ele tem ali um pico de tráfego em certo momento que não é esperado. Como que você faz isso, né? Como que você provisiona a sua infraestrutura? Como um arquiteto, como você provisiona isso, deixa a sua infraestrutura preparada para escalar e depois para ela voltar ao normal depois que o pico passar, tá? Outro pilar muito importante da Amazon, que é a tolerância a falhas, né? Que é o fault tolerance. Então, a sua infraestrutura ela tem que ser tolerante a falhas, quer dizer, vamos pensar que você tem um servidor e esse servidor cai, você não tem nenhum outro substituto, você não tem um balanceamento de carga, seu site vai ficar fora do ar, sua aplicação vai ficar fora do ar. E isso, dentro do mindset da Amazon, isso não é aceitável. Você tem que criar aplicações que são escaláveis, que são tolerantes a falhas e que as infraestruturas sejam o que eles chamam de self-healing, né? Que elas se autocorrijam, tá? Isso é um tema de um vídeo que eu estou preparando para vocês, que são os pilares da arquitetura bem desenhada da Amazon, tá bom? Então isso cai bastante na prova, são conceitos cloud que você precisa ter bem sólidos aí com você antes de ir para a prova, tá bom? Tem uma parte que eu sinceramente acho um pouco injusta que a Amazon pergunta esse tipo de coisa, mas eu entendo porque hoje em dia o arquiteto ele é um profissional que precisa ter vários ângulos, né? E um dos ângulos que o arquiteto tem que ter uma opinião bastante precisa, principalmente quando faz consultoria,
é questão de custos, né? Então, o seu cliente vai perguntar de custos. Então, por exemplo, devo usar um banco Aurora com cluster ou uma SQL? Qual tipo de instância eu devo usar, né? Eu devo fazer ali uma instância reserved ou posso usar a instância on demand? Então, você tem que saber esse tipo de custos. Eles me perguntaram muito sobre custos, né? Eles sempre vão falar assim, olha, você tem que usar uma infraestrutura que é tolerante a falhas, que ela escale, mas com o menor custo possível. Então, às vezes, o menor custo possível não vai escalar tão bem, mas eles estão falando que eles querem o menor custo possível. Então, você tem que ter uma noção sobre qual serviço custa mais e qual serviço custa menos. Você precisa saber o valor, por exemplo, é 10 centavos de dólar por minuto? Não, você precisa saber, por exemplo, comparar o DynamoDB com o MySQL. Você precisa saber comparar instâncias EC2 entre elas, né? Qual é a diferença entre as famílias de instância. Qual o custo de você ter um bucket, qual o custo de você ter um disco IFS, assim por diante, tá bom? Penúltimo item, falando sobre CloudFront e o S3 Bucket Protection. O CloudFront, para quem não sabe, é um CDN, né, da Amazon, é o serviço de CDN da Amazon. Ele é utilizado também para performance, né, é uma das questões que foi me perguntada. Quando você tem o CloudFront, você tem cache, você tem edge location, isso acelera a sua aplicação, acelera o seu site. E quando você usa a combinação de CloudFormation com o S3 para fazer armazenar arquivos privados, você tem a proteção do bucket. Isso é um dos tópicos que eu abordei em um dos vídeos aqui do canal, depois dá uma lida lá, e foi perguntado na prova, tá? O CloudFront é muito poderoso, eu posso dizer para você que é um dos principais serviços da Amazon e que você deve utilizar nas suas soluções, tá bom? E o último tópico que eu anotei aqui foi como migrar, né, domínios com SSL, e é o SSL Wildcard, né? O SSL Wildcard é aquele SSL, certificado SSL, que serve para qualquer subdomínio do seu domínio. Então, por exemplo, guilhermeferreira.com.br, eu posso ter um certificado ali válido para esse domínio, mas eu posso ter um certificado válido para, por exemplo, alunos.guilhermeferreira.com.br, painel.guilhermeferreira.com.br. E a Amazon, por incrível que pareça, me fez esse tipo de pergunta. O material que eu usei não abordou esse tipo de assunto. Eu respondi baseado no meu conhecimento, tá bom? Como é que você migra esses domínios com SSL Wildcard, tá bom? Bom, esses foram os itens que os principais, claro, né, da prova da Amazon que eu fiz de Solutions Architect. Eu passei, né, de primeira, não foi fácil, então se prepare, tente pegar esses itens que eu falei para você e dar uma aprofundada neles, porque é lógico que eu anotei os que mais me intrigaram, né, e também uma coisa muito importante, lá no dia da prova você não pode, você vai ter um whiteboard ali, um papel para você anotar, mas esse papel você não pode levar. Então são coisas realmente que me marcaram, que eu pensei, bom, preciso ficar esperto com isso para as próximas provas, lembrando que as provas são, né, interligadas, elas abordam assuntos parecidos. Então, isso é a minha contribuição para você que está estudando para essa prova da certificação, tá bom? Eu vou pegar alguns desses tópicos e fazer uma abordagem mais aprofundada. Eu sei que eu falei de Glacier, Expedite, falei de tipos de instâncias EC2. Eu não quero me estender aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou fazer alguns vídeos mais específicos sobre essas coisas, tá? Que são importantes, abordagens importantes para você levar com você para a prova, tá bom? Por enquanto, um grande abraço. Se você está indo fazer a prova, muito boa sorte e a gente se vê no próximo vídeo.